No exercício 6, é pedido para a gente fazer a validação das entradas usando a biblioteca Zod, que está disponível aqui, né? Então, quando a gente começa a usar o Zod, a biblioteca Zod, primeiro ele pede para a gente estruturar o projeto. Eu já deixei ele estruturado aqui, ó. Controllers, Alpha Controllers, está faltando aqui. Eu já instalei a biblioteca Zod aqui, usando o npni, né? Não precisamos do arroba types, porque ela já é TypeScript aqui, já consta aqui, então não preciso disso. O DB, vou mover o DB aqui para dentro, porque ele pede para ficar dentro da mesma pasta. Então já movi. Então agora não precisa mais desse pedaço aqui, deixa eu só completar aqui. Ponto barra DB. Pronto, ele já corrigiu aqui. Então não tem esse problema. Esse código aqui foi copiado daqui, ó, é o mesmo que está aqui, ó. alfcontroller.ts, eu já coloquei ele aqui já, só copiei e colei. Routes, novamente eu criei a pasta Routes, o Alf Routes, que eu simplesmente copiei o código que está aqui. Lembrando que agora, então, para mim usar no index, eu vou ter de usar aqui app.use, use, né? Eu vou colocar o caminho barra e vou usar o route aqui. Então, deixa eu ver se ele fez a importação aqui para mim, porque senão eu não vou conseguir achar ela, né? Ele já fez para mim, ó. Alf Router está aqui, está certinho. Então, está tranquilo nesse ponto aqui. Então, já fizemos esse arquivo aqui, ó. Então, já fizemos toda essa parte do controller. Já fizemos toda a parte do routes, que era só copiar o código que estava aqui. E agora, então, deixa a gente continuar lendo, porque a gente vai ter de criar o esquemas e o login esquema.ts. Então, esquemas. Login esquema.ts. Então, aqui, o que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai fazer a validação. Então, ou seja, a gente vai criar de fato uma middleware. Olha só, alterar o código sugerido, um exemplo, para incluir uma camada de validação de entrada usando a biblioteca Zod. Então, isso já está sendo feito aqui. Ó. Então, agora a gente vai fazer a validação aqui, ó, usando aqui, ó, o login esquema aqui. Então, para isso, a gente vai fazer aqui, ó, vamos ler mais aqui. Codifique o esquema, deve receber exatamente as propriedades username e password. Está aqui um exemplo de teste. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Então, para a gente fazer isso, a gente vai precisar de um código parecido com esse daqui, ó. Validação de string aqui, ó. A gente vai ter de criar um objeto e esse objeto incluir nele a validação de string para cada um deles, tá certo? Então tá, vamos lá. Então aqui deixa eu dar um Ctrl S e fechar aqui. Login esquema. Então tá, primeira coisa, vamos criar aqui uma const login. Como é que chama aqui? Login esquema. Login esquema. Esse login esquema aqui a gente vai usar o ZObject como ele próprio já sugeriu aqui para mim. Então, eu vou ter de fazer username. Username, sim. E só que o username z.string. Ah, sim, ó, z.string. Já está aqui. Perfeito. Então, eu vou fazendo a validação. E aí, eu tenho que colocar aqui a validação no mínimo é 3, não é isso? Inclusive, ele já está sugerindo aqui para mim, né? O mínimo é 3. Só que aí eu vou usar uma message. Eu vou colocar exatamente esse texto aqui. Só que eu vou colocar esse texto como um objeto JSON. Eu vou pedir, porque aqui é a validação mínimo, e se ele falhar, ele retorna o objeto JSON que está aqui. Message. Eu vou usar o nome sugerido aqui por ele, tá? Para que, pelo próprio Copilot aqui, tá certo? Então tá. Olha só, então já fizemos a primeira validação. Vamos fazer isso. Eu vou só formatar isso daqui, porque senão vai ficar meio complicado para mim entender isso aqui. Formate.
não quebrou. Vamos corrigir a importação aqui. Eu preciso importar, para importar exatamente o que ele sugeriu aqui, o Copilot. Pronto, já fiz a importação. Aqui eu preciso exportar para que eu possa usar. Export. Const. Ainda bem que ele corrigiu para mim. Vamos formatar aqui. Ótimo. Mas vamos continuar colocando. O me precisa ser string. Então tá, string. Veja bem que aqui eu estou fazendo anexando a chamada do método string e do método min no resultado do z aqui, do objeto que está aqui, ó. Tá certo? Então ele usa um append aqui de métodos, onde o resultado vai sofrendo um append. O próximo é máximo, que é max. O máximo é 20, o nome do usuário deve ter pelo menos 20 caracteres. Maravilha. Então já colocamos ESC aqui. Já colocamos isso, não tem vírgula aqui, ó. Porque eu estou definindo a propriedade aqui, ó. Eu estou anexando, eu não terminei o valor da propriedade username. O valor da propriedade username é um objeto z, tá? Que está na variável z, que é do tipo string, min, max. Eu anexei todas essas formatações aqui. Deve conter apenas letras, números, ponto, hífen sublinhado. Isso é um regex. Então, ponto, regex. Ele já corrigiu, eu fui dando tab, ele colocou tudo aqui para mim, né? Não era bem o que eu queria nesse momento. Mas então aqui, eu só posso conter letras, então letras aqui é minúsculo, maiúsculo, números, de 0 a 9, lembrando que isso é a forma do regex, não é isso? De 0 a 9, dígito de 0 a 9, underline está aqui, e ele sugere também ponto, então deixa eu colocar ponto aqui, e eu colocar o menos aqui. Então, menos e underline. Então, ele pode qualquer um desses aqui. Então, esse é o regex. Ele vai colocar esse resultado aí. Da mesma forma, eu tenho que validar o password. String, 6 caracteres, máximo 10. Máximo 10. E aqui não tem regex. Então, parou aqui, acabou aqui. Pronto. Então, isso daqui ele faz a validação. Só que ele faz a validação das propriedades de username e password. Só que o exercício ele pede ainda para a gente fazer uma validação. Aqui, ó, role, ele tem que falhar nesse caso. Porque ele só pode aceitar as propriedades de username e password. Porque isso evita que o usuário passe pela URL propriedades desnecessárias. Só que alguma dessas propriedades, de repente, pode ter algum código que pode ser desnecessário, tá? E causar algum dano. Aqui não, aqui você está simplesmente, eu vou aumentar o zoom aqui um pouquinho, você está simplesmente bloqueando essa possibilidade. Então, para isso, ele tem uma sugestão aqui que a gente vai usar o strict. O strict, ele faz uma validação para garantir que a entrada tem apenas aquilo que foi fornecido, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, eu vou anexar ao objeto aqui isso, ponto, strict. Então, feito isso, eu simplesmente bloqueio qualquer outra possibilidade. Então, Ctrl S, vamos ver aqui. Eu não sei por que motivo isso sempre acontece. Eu tenho que fazer isso para ele tirar o sublinhado aqui de erro. Então, vamos lá. npm run dev. Lembrando que o teste agora, ele figura no login, ó, porque veja bem, ó, eu caio aqui, quando eu cair aqui é barra, chega aqui no router, barra login, então é só barra login aqui. Rota não encontrada, vamos ver, por que ele não deu rota encontrada aqui. Use router, barra login controller, opa, volta aqui. É post, e aqui está post, localhost 3001, barra login. Esse é o correto aqui, rota não encontrada. Por que ele caiu em rota não encontrada? Ah, sim. Esse daqui está vindo antes.
Olha que o Copilot atrapalha a vida da gente. Só voltando aqui, então o erro estava porque as rotas elas são testadas de cima para baixo. E essa rota aqui, se eu colocar ela lá em cima, para nada para baixo vai ser pego, porque ela pega todas as rotas. Porque aqui ó, eu não tenho nada sendo validado aqui na URL. Aqui é uma barra, aqui não é nada. Então ele pega qualquer coisa. Então o use pega qualquer tipo. E como aqui não tinha filtro nenhum, aqui tem uma barra, aqui nem isso tem, né? Que é o equivalente a isso também, né? Se eu fizer isso daqui também vai dar certo aqui. Vai dar na mesma, ó. Observa para você ver. Então aqui o que ele está falando é o seguinte, ó, erro. Ele falou que ele é muito grande, ele ultrapassa 20 onde? No username, ele falou que tem mais de 20. Então se eu vier aqui ó, e diminuir, ele fala, usuário você é inválida. Vamos diminuir, que o mínimo aqui é 3 AD. Então, observa que ele caiu aqui, ó, too small. Ó. O nome do usuário deve ter pelo menos 3 caracteres, que foi a validação que nós colocamos aqui. Ó. Então, nós já testamos essa e já testamos essa. Agora, vamos colocar um caractere de dólar. Dólar não pode passar. O nome do usuário deve ter apenas letras, números, underscore. A gente sabe que pode ter ponto aqui, né? Mas eu não coloquei no texto. Você coloca aí no seu texto. Então, você vê que caiu nesse regex aqui. Ó. Eu estou fazendo uma validação usando uma middleware para isso, que é a middleware aqui no caso. Não é bem uma middleware, né? Mas é algo que funciona como uma biblioteca que me ajuda a fazer validações de entrada. Isso é bom para sanitizar as entradas. E da mesma forma, a senha aqui. Né? Então, a senha, ele fala, ó, ela é muito pequena, ela caiu lá no mínimo de 6, né? Então, tá aqui. Como a minha senha só tem 3 caracteres, então provavelmente eu nunca vou conseguir fazer isso, porque aqui eu coloquei 6, eu vou colocar o mínimo de 3 aqui. Agora eu consigo testar, que a de mim é ABC ou é 1, 2, 3? É 1, 2, 3, não é isso? É 1, 2, 3. Login realizado com sucesso. Então, dessa forma, eu fui capaz de fazer o teste, proceder com tudo o que estava acontecendo, tá? Não estamos fazendo exatamente a SQL injection, porque aqui, ó, ele está fazendo essa validação pela consulta parametrizada, eu já evito o SQL injection. Aqui simplesmente eu estou bloqueando coisas a mais. Então, por exemplo, imagina que eu venho aqui ó, e coloco role, sei lá, root, admin, né? Ele fala, ó, ele bloqueou, ele falou, eu não aceito coisas a mais. Isso está acontecendo por causa do strict aqui, ó. Aí, campos extra não permitidos. Então, eu simplesmente personalizei uma mensagem quando vem um dado errado, não é isso? Então, aqui nós finalizamos o exercício 6.